Reprodução de vertebrados marinhos. Peixes. Tudo começa no início do período reprodutivo, em que os peixes ficam mais fogosos. Os machos se exibem para as fêmeas com construções ou com seu próprio corpo. E o salmão, por um exemplo, viaja quilômetros rio acima para poder se reproduzir. E essa viagem será a última, ou primeira. Bem, esses peixes morrem porque não se alimentam, simplesmente por esse fato. Perdem a capacidade de se alimentar para poder brigar por uma parceira, por exemplo. E como eu disse, em alguns peixes eles se exibem com construções ou com seu próprio corpo. Mas no caso do peixe bocudo, a coisa é um pouco peculiar. Ele se exibe com sua boca. E se intimidam também. O macho que tiver a maior boca acasala com a fêmea. E então eles se unem. E a fêmea solta ovos pela água e o macho solta espermatozoides, assim fertilizando os ovos. Então começa o cuidado parental, em que no caso do Astatotilápia burtoni, incuba seus ovos e cuida dos filhotes na boca. E uma coisa bem interessante é que o macho dessa espécie costuma comer seus filhotes ou ovos para poder acasalar com mais fêmeas. Todos os peixes marinhos têm cloaca, mas no caso da maior parte dos peixes cartilaginosos, eles têm cloaca, sim. Os machos têm um órgão que nós chamamos de clasper. Ele é utilizado para poder copular com a fêmea. Répteis. Assim como os peixes, tudo começa quando chega o período reprodutivo, em que as tartarugas, por exemplo, ficam mais robosas e viajam quilômetros até chegar na praia onde nasceram para acasalar e depois ir para a terra, cavar e colocar seus ovos. E próximo da costa, várias tartarugas se encontram. E os machos, eles criam meio que seus próprios territórios e se exibem para as fêmeas, várias fêmeas. As tartarugas são poligâmicas, então elas podem acasalar, o macho pode acasalar com várias fêmeas e as fêmeas podem acasalar com vários machos. Assim que a fêmea acasala, ela sobe à superfície e vai até a terra para poder colocar seus ovos. Fora d'água, há muitas tartarugas. As fêmeas gostam de usar o meio termo, já que, se os ovos ficassem muito perto d'água, os embriões morreriam afogados, e se ficassem muito longe, morreriam secos. Então, o meio termo é muito popular. Assim que os filhotes nascem, eles têm que sair do buraco que a mãe cavou para mantê-los aquecidos. E eles têm que seguir uma jornada muito grande. Bem, para eles, já que são muito pequenos. E quando chegam no mar, eles só saem nadando. Mas, na água, eles ainda não estão salvos. Há vários tubarões, crocodilos de água salgada, aves marinhas que podem pegá-los. Então, não é uma jornada nada fácil. Então, depois que os filhotes chegam na água, eles não param de nadar pelas próximas 24 horas. E além de nadar, eles também têm que prestar atenção nos predadores, já que na jornada, com certeza, haverá muitos. E as serpentes marinhas eu sinceramente não sei como se reproduzem. Aves. Assim como todos os animais,
Nem todos, né? Os animais, eles ficam mais robustosos no período reprodutivo, em que as aves, elas migram ou só se exibem para parceiras. No caso do pinguim, ele viaja quilômetros para chegar em um certo local, acasalar, construir seu ninho e ter filhotes. Bem, não irei abordar todas as aves porque senão o vídeo iria ficar muito longo. Então vou abordar as seguintes espécies: albatrozes, pinguins, gaivotas e mergulhões. Bem, primeiro o casal de albatrozes viaja quilômetros até chegar na costa. E quando se encontram, o casal faz danças para enraizar seu relacionamento, já que ficam muito tempo sem se ver. Então, os casais acasalam, formam colônias, chocam seus ovos e esperam em que os filhotes eclodam. Então, quando os filhotes nascem, os casais se revezam e ficam semanas no mar procurando alimento. Então, os pais voltam aos ninhos e dão alimento a seus filhotes. Já os pinguins viajam milhares de quilômetros até chegarem num certo local da reprodução, onde os casais irão se encontrar. E, quando chegam em terra firme, procuram seu parceiro. Então, quando se encontram, constroem um ninho e acasalam, como este pinguim da imagem, o pinguim africano. Então, quando o filhote nasce, o casal se reveza para caçar alimento. E não importa a espécie. O casal fará isso até que o filhote amadureça. Já as gaivotas não precisam de viajar até a área de reprodução, já que já vivem na área de reprodução. Bem, já os filhotes já nascem mais precoces, mais independentes, mas ainda assim não conseguem viver sem a ajuda dos pais. Essas aves são muito oportunistas, então gostam de roubar alimento de outras aves ou até mesmo comer as outras aves. Esses animais, as gaivotas, elas são exímias caçadoras, são perfeitas caçadoras. Elas podem caçar desde coelhos a papagaios do mar. Enfim, e os pais alimentarão os filhotes até que eles amadureçam. As tragatas passam a vida inteira voando e só pousam para se reproduzir. Essas aves têm dimorfismo sexual, mas só a fêmea cuida dos ovos e filhotes. O filhote nasce pelado e vai adquirindo algumas penas ao longo da sua vida. Mamíferos. Bem, a maior parte dos mamíferos marinhos, ou se não todos, tem a fenda genital, que funciona da seguinte forma: quando o macho quiser inserir o pênis na vagina, é só ele colocar o treco para fora. E peixes, bois e pinípedes também tem. Assim como fiz com as aves, vou acompanhar só certos animais: baleias jubartes, elefantes marinhos, orcas, golfinhos e cachalotes. Primeiro, uma fêmea chama vários machos, e o macho que chegar primeiro nela acasala, ou só se seduz. Então, eles começam a brigar. Pela fêmea, claro. E essa briga pode ter rabadas, tapas com as barbatanas e até mesmo cabeçadas. Então logo temos um vencedor e o macho acasala com a fêmea. Assim, a fêmea tem 12 meses de gravidez. Então o filhote logo nasce e a fêmea tem que amamentá-lo. Ela amamenta o filhote da seguinte forma: assim como todos os mamíferos, as baleias
têm leite. Mas como elas dão leite a seus filhotes? Bem, as fêmeas têm as fendas mamárias, em que os filhotes só cutucam e enfiam a boca e conseguem mamar. E os filhotes normalmente fazem um canudo com a língua para poder conseguir mamar. Já com as orcas as coisas ficam mais diferentes. Como as orcas vivem em grupos, alguns machos vivem nesses grupos. E os machos que vivem nesses grupos acasalam com as fêmeas que vivem nesse grupo. E as fêmeas logo têm filhotes. E quando os filhotes nascem, assim como todos os cetáceos ou mamíferos, têm que mamar. E quando não precisar mais de mamar, o filhote continua no grupo. Agora, já as cachalotes, o macho, ele encontra uma fêmea à deriva no oceano, então se exibe para ela, assim a conquistando. Então logo o filhote nasce, mas tem um probleminha. Ele não consegue mamar da maneira que outros cetáceos mamam, mas ele tem um segredo. Como disse, não consegue mamar da maneira de outros cetáceos por causa da anatomia de seu crânio, mas a sua mãe o salvou, ou melhor, o organismo de sua mãe. O leite de uma baleia ou de cachalote, golfinho, etc. De um cetáceo, 50% dele é feito de gordura, ou seja, ele não se dissolve na água. Assim, o filhote consegue meio que comer o leite. Já com os golfinhos, as coisas ficam mais diferentes. Os golfinhos, eles têm prazer em fazer... Sim, golfinhos são... Como eles são tudo isso que eu falei, eles meio que matam filhotes de outras fêmeas para poder acasalar com elas. Então eles perseguem a fêmea até poder fazer o seu maior prazer, acasalar. Então, depois de uns meses de gravidez, chega o dia de dar à luz ao seu filhote. Depois de algumas horas, a fêmea consegue dar à luz ao seu filhote. E quando ele nasce, a fêmea e o filhote ficam bem agitados. E a fêmea fica cantando o tempo inteiro para que o filhote associe aquele som à mãe. E o filhote mama da mesma forma que a maior parte dos cetáceos. Os elefantes marinhos vivem em colônias. E essas colônias só podem ser governadas por um macho. Então, se houver mais machos, eles brigarão. E o macho que perder a briga terá que voltar para a água e procurar outra colônia. E o macho que ganhar irá acasalar com as fêmeas. Então, alguns meses depois, o filhote logo nasce. Bem, e esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado